Boa noite, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Se alguém não conseguir ouvir, pode escrever no chat, levantar a mão, é que tá tudo bem. Eu vi que o Michael já tá aqui. Fiquem tranquilos. Outra coisa, para quem está entrando nessa aula pela primeira vez, é que às vezes eu deixo minha câmera fechada por conta da internet mesmo, para não ficar muito carregada. Tá? Mas como eu vi que tem gente novo aqui na minha lista, deixa eu abrir essa câmera, não é? Aqui, olha esse fundo lindo, para eu fingir que estou num espaço mais legal. Mas sejam bem-vindos. Essa é a aula de comunicação que a gente vai fazer sobre a Agenda 3, né? A ideia desse momento é que vocês tirem dúvidas, é que vocês possam perguntar sobre a atividade, tanto é que a proposta, né, eu sempre deixo isso claro. A proposta de um encontro síncrono não é ser uma aula e a gente vai pegar todo o conteúdo acumulado e em 50 minutos, 40 minutos o professor vai explicar todo o conteúdo acumulado da agenda. Isso é impossível, né? Mas trocar figurinhas, bater um papo sobre o conteúdo da agenda, bater um papo sobre a atividade em si, daí a importância, né? Eu acho de participar dos encontros síncronos, porque por vezes eu não entendi como posta, qual é a proposta, como tem que fazer, se alguém já fez certo, se não. É nesse momento da aula síncrona que a gente também consegue conversar sobre a própria proposta de atividade, né? E eu geralmente dou uma passada pela agenda, relembrando os principais pontos e coloco lá no fórum também do sistema. Se vocês querem que a gente discuta algum assunto, se vocês querem que a gente faça revisão de algum assunto, o que é bem legal, porque daí na próxima aula, né, dá para tirar dúvidas específicas sobre aquele conteúdo que vocês apontaram aqui, tá bom? A aula fica gravada aqui no próprio aplicativo do Teams. No entanto, eu também tenho colocado no YouTube apenas pelo tempo dos 6 meses que a gente vai ter de aula juntos, porque eu regravo todas as aulas, então a aula que eu estou gravando hoje não vai ser a mesma que eu vou gravar no semestre que vem ou no ano passado, e não é a mesma que eu gravei no semestre passado, tá? Então é legal assistir, não ficar procurando aulas passadas, mas a do nosso semestre, porque tem a ver com as dúvidas da turma especificamente. Muito bem. Então, essa é uma. Vou mudar de compartilhamento para que a gente acompanhe agora a tela lá do EAD em relação à proposta da Agenda 3, tá? Vamos lá. A internet ela vai aos poucos, mas vai dar tudo certo. Né? Não sei se já dá para ver minha tela compartilhada. Se vocês conseguirem ver, vocês, por favor, me avisem. Vamos para a janela, vamos para tudo, né? Para ir mais rápido. Então vamos lá. Então, nessa agenda 3, nós tivemos um, um momento muito legal para falar sobre as características da comunicação em si e a gente comparar um pouquinho da norma culta com a norma que é popular. Na aula passada, a gente já falou um pouco sobre isso, né? A ideia de, mas faz sentido hoje em dia falar de norma culta, de padrão da língua? Faz sentido? A linguagem ela tá tão fluida, né? A comunicação tá tão fluida e a gente ainda usa a norma que é chamada de culta,
Tem uma diferença entre o que a gente está chamando de norma culta e o que a gente está falando de norma padrão da língua. Muitas vezes a norma culta ela envolve aí uma linguagem mais rebuscada ou extremamente técnica, né? Quando a gente vê certos profissionais, médicos, advogados, falando de uma linguagem que é extremamente técnica. Então, falar de norma culta, por vezes, envolve esse nível de linguagem que usa um vocabulário mais culto. Mas a gente não pode deixar de pensar que a norma padrão da língua ela é muito importante. Inclusive, ela é um dispositivo cujo objetivo é o acesso igualitário à língua. Então, se eu vou fazer uma prova do Enem, não importa se eu sou de São Paulo, de Minas, se eu sou do Sul, se eu vim de outro país e tenho sotaque, eu aprendo uma norma que é para todos. Ah, Rose, isso na teoria. Se nós falarmos do ponto de vista sociológico, não é bem isso. Nem todo mundo tem acesso à educação. Sim, eu compreendo todas essas perspectivas. Mas a ideia geral, né, da norma culta é que você faça uma redação do Enem e, independente de em que parte do país você está, ela vai ser corrigida de uma forma padronizada. Então, eu não vou ter que me preocupar se, será que eu vou entender o linguajar mineiro? Será que eu vou entender o linguajar, o sotaque, a palavra específica de alguém que mora no Rio de Janeiro? Não, porque há uma padronização. Então, para documentos oficiais, isso é muito importante, né? Você vai escrever uma, uma redação que é oficial, um ofício, um memorando, você vai escrever uma carta comercial, você vai escrever um, sabe, documentos que são padrão e que eles são oficiais, né? Que vão ser enviados, cobrados, lidos por esferas públicas ou esferas administrativas. É importante que a gente tenha um padrão, não é? Ah, não, esse ofício eu entendi porque essa pessoa é, é advogado e esse ofício eu não consigo entender porque a pessoa é um professor ou porque a pessoa é um auxiliar administrativo. Não, se há um padrão de escrita desse documento, eu não vou ter esse problema, né? E ele vai ser lido em qualquer esfera, interpretado em qualquer esfera. Então a gente vai ter uma garantia de novo, eu entendo que todas as nuances sociais interferem um pouco nisso, mas a ideia geral é que você não tivesse esse problema, tá? Então, a norma padrão da língua, ela tem como principal objetivo essa questão, tá? Outra coisa importante aqui que a gente tem na nossa agenda 3 é conversar sobre a importância enorme de você atender bem e com clareza, e aí a gente está falando de vida profissional, né? Nos colocando no papel do profissional, com clareza todas as relações que são profissionais. Então, eu atender com clareza um cliente, eu atendo com clareza um fornecedor, eu atendo com clareza um colega de trabalho. Então, há situações de comunicação em que eu preciso entender que é a norma padrão que me ajuda com essa clareza. Né? Se eu trago para o dia a dia do trabalho só o meu jeito de falar, e às vezes o meu jeito de falar é uma variação linguística. O meu grupo social fala assim, converse, por exemplo, com alguém da área da segurança. Ele não vai trazer algumas palavras que são muito comuns ao seu próprio grupo. Ah, você vai conversar com um guarda, um policial. Ao invés de rua, via. Ao invés de, sei lá, bandido, meliante. Que é muito comum isso. É uma variedade da língua, não é? E eu preciso entender que os grupos sociais, os grupos profissionais, têm as suas próprias variações linguísticas. Então, como é que eu vou me fazer ser claro o suficiente quando eu estou falando com um cliente, quando eu estou atendendo um cliente, quando eu estou falando com um fornecedor, etc. Mais uma vez aí, eu tenho a norma padrão que vai me ajudar a manter essa clareza. Perfeito. E para que eu tenha uma clareza, eu também preciso entender que na oralidade há uma facilidade de comunicação maior, porque o locutor e o interlocutor, o locutário, né, eles estão juntos. Então, se eu não entendo o que alguém me disse, eu pergunto, ele reformula.
ele explica com outras palavras. Na escrita, não. O leitor, o meu interlocutor, ele está distante de mim. Então, eu preciso escrever com características que vão garantir que ele, distante de mim, compreenda o que eu quis dizer. Né? Eu não posso ficar dizendo assim, aqui é uma pergunta, olha o tom. Não, eu preciso marcar que é uma pergunta com outros dispositivos que a língua me dá. Então, na língua escrita, a gente precisa ter mais consciência e conhecimento dos dispositivos de escrita, os sinais de pontuação, a coesão e a coerência, as concordâncias precisam estar bem ajustadinhas aí, né? A própria estrutura do texto, começo, meio e fim, a característica do gênero do texto, né? Como se escreve um ofício, como se escreve uma ata, como se escreve um conto, como se escreve um poema, para que cada texto atenda ao seu próprio propósito. E isso tem que estar claro no meu texto escrito, porque o leitor, ele não vai ter condições de me perguntar sempre: mas não é em todas as situações, né? Se a gente fala de língua escrita no Correio Tech aqui do AVA, o tutor vai responder. Se eu falo de língua escrita no WhatsApp, eu posso trazer algumas características da oralidade, né? Sim, é fato, mas aí você está falando de certos canais de comunicação que permitem isso. E aqui a gente está focando mais nos canais de comunicação voltados para a profissionalização, ou seja, os canais que vão abarcar, vão aceitar, vão exigir textos mais técnicos, tá? E aí, nesse caso, eu não posso fazer como eu faria no WhatsApp, eu não posso fazer como eu faria no e-mail pessoal, eu não posso fazer como a gente faz aqui no fórum, em que a gente bate papo fluido, tá bom? Muito bem. Então, a agenda vai trazer como exemplo esse texto, Circuito Fechado, para trabalhar a questão da coesão, da coerência, da organização e do foco de toda a comunicação, que é a compreensão. Para que o texto escrito ele tenha compreensão, dois aspectos são extremamente importantes: a coesão e a coerência textuais, além de, né, do contexto, em que situação eu estou escrevendo, para quem eu estou escrevendo e assim por diante. Cabe aqui uma atençãozinha para a gente olhar aí o fórum dessa turma, né? O fórum da Agenda 3 que está aberto e que traz um dos assuntos presentes nessa agenda, né? Eu peço desculpas pela conversa no meu ambiente, estou em casa, tá todo mundo em casa conversando. E aí eu trouxe um dos aspectos, uma das temáticas do nosso tema da Agenda 3, que é a citação, quando a gente cita alguém, e como é importante fazer uma citação no texto escrito, né? Eu não posso só jogar o texto dessa pessoa, entre aspas, eu preciso comentá-lo. Então, o fórum está aberto, participem, ele ainda não foi fechado, e a gente leva isso em consideração. Ele não é o sistema de avaliação dessa agenda, a 3, né? Mas mesmo assim, participem do fórum, porque eu olho bastante. Então, a gente tem aqui o fórum da agenda, e depois o próprio caderno da agenda. Então, vocês estão vendo o material um a um. O próprio caderno da agenda, né? A gente tem a explicação do conteúdo aqui no Resumindo o Estudo, e a atividade de vocês, que está aberta até o dia 16 desse mês, é um fichário. Muito bem. O fichário tem essa proposta aqui, olha. Então, ele abriu no dia 30/8 e ele fecha no dia 16/9, sempre ao meio-dia. E eu vi que vários alunos tiveram dificuldade de compreender o que era para fazer nesse fichário, qual era a proposta do fichário. Um dos assuntos da agenda, além da questão da coesão, que é a organização do texto, e a coerência, que é a manutenção do sentido, como eu disse, o maior objetivo da comunicação é que ele faça sentido, é que a comunicação flua, é que eu te envie um determinado conteúdo, uma informação, você a compreenda, né, para eu atender ao meu propósito. E aí essa agenda vai falar sobre duas técnicas bem legais para nos ajudar a compreender o texto que foi lido, a aprender a
a informação geral desse texto e também é uma dica legal para você estudar, que vale não só para essa matéria, comunicação, mas para todas as outras matérias que vocês terão. Comunicação a gente tem agora só no primeiro semestre, mas vocês continuam. Então, está estudando para um conteúdo que é cumulativo, que é bastante coisa, fica aqui uma das dicas interessantes de estudo também, né? Mas essa a proposta, ela compila um pouquinho de tudo que está presente na Agenda 3. Muito bem. Então, a atividade vem com a proposta de fichamento, resumo e resenha. E a atividade é a seguinte: imagina que você tem alguns textos, você precisa ler esses textos, tem que resumir o texto, tem que resenhar o texto, né? Vocês pegam aí agendas bem complexas nas matérias de programação, com muita informação, e eu não consegui estudar tudo, até mesmo verificar se eu compreendi tudo o que está lá nessa agenda. Então, uma das dicas é ler, resumir e resenhar, tá? Então, a proposta é: imagina, você consegue imaginar que você tem essa proposta lá para alguma outra matéria? Essa não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil, eu discordo. Ela não é uma tarefa difícil, ela é uma tarefa que vai exigir de você que você pare, leia por partes, que você compreenda o assunto por partes e que você se proponha a fazer. A gente está tão acostumado a mandar a IA fazer por nós, né? A inteligência artificial, que às vezes a gente acaba considerando que essa é uma tarefa difícil por falta de costume. Tem que parar, tem que ler os trechos, parte por parte, capítulo por capítulo, ou, um capítulo é muita coisa para mim. Vai parágrafo por parágrafo. E se propõe a compreender qual é a ideia central daquele parágrafo. Que foi que você acabou de ler? Né? O que é aquele parágrafo, qual é o assunto principal daquele parágrafo? Então, faça por parágrafo, se você achar mais fácil, para quem tem mais facilidade, por capítulos, né? O que esse capítulo me trouxe? Quais são as ideias centrais dele? Então, não é que é difícil, mas dá um pouquinho de trabalho. Afinal, para escrever um texto, estou vindo aqui no próprio texto, tá? Não sei se está muito pequeno para vocês lerem aí no vídeo. Agora ficou bem grande, né? Para escrever um bom texto, o primordial é organização no processo de leitura e depois no processo de produção textual. Então, eu preciso ler com esse cuidado e eu preciso, depois da leitura, pensar no processo de produção desse texto. E aí, uma das dicas é o fichamento. Então, o fichamento é um gênero textual em que eu organizo as leituras que eu fiz. Se você está lá no final de um curso, seja um curso como o nosso, né, um curso técnico, seja um curso de pós-graduação, de graduação, e você precisa fazer o seu TCC, ou você precisa fazer a sua tese. Então, as leituras vão te ajudar a criar um outro texto, mas você tem que citar essas leituras. O fichamento também é muito indicado, porque você vai poder ler um artigo que você vai usar lá na produção do seu texto. Então, primeiro, eu estou organizando a leitura. Lê esse artigo, organiza o que foi que você leu, as ideias principais, quem escreveu, faz um registro da fonte, né? Quem escreveu esse texto? Onde é que você encontrou esse texto? Está online? É um livro? Faz uma organização de como é que eu faço para encontrá-lo depois. Quantas vezes a gente lê um artigo bem legal e pensa, vou usá-lo no meu próximo texto, né? Vou citá-lo, vou parafrasear esse texto, e depois você não lembra mais onde está. Então, copie o link inicialmente desse texto, e aí você está fichando esse texto, né? Criando uma organização da sua leitura e que depois você vai utilizar para a sua escrita, tá? Então, é uma organização do que você está selecionando para ler. É importante que a gente faça fichamentos das leituras, porque você leu 4, 5 textos, né? E depois, em que texto estava qual assunto? Eu não sei mais. Qual é o texto que eu vou reler primeiro? Qual eu vou procurar primeiro? Eu não sei mais. Então, o fichamento nos ajuda a organizar a nossa leitura. E isso é bom para todo e qualquer texto que você vai produzir depois a partir dele. Como eu disse, pode ser uma tese, pode ser um artigo, pode ser uma resenha, pode ser um resumo, que são as propostas aqui da Agenda 3, tá?
Então, fichar um texto é a mesma coisa que sintetizá-lo, é documentá-lo. Sintetizar é dar uma resumida, é pegar as ideias principais. Eu não vou colocar tudo nele de volta. Ah, mas tem algumas frases que eu gostei muito e eu quero colocar ao pé da letra. Quer fazer isso na etapa de fichamento? Pode. Pega a frase inteira, entre aspas, já diz aí quem disse e em que página estava. Tá? Mas se você está fazendo uma pré-leitura, estou selecionando textos, nesse primeiro momento talvez você não precise já colocar as citações, tá? É dessa característica de documentação que vão ser a organização necessária para a produção de um texto. Muito bem. Então, para a gente se aprofundar em fichamento, a agenda deu como link esse Mundo Educação. Muita gente me disse assim: ah, o link não está abrindo. Ok. Copia o endereço, né? Coloca lá no seu a sua barra e ele vai abrir sim. Nós fizemos o teste, tá? Eu tô aqui com muita coisa aberta, pode ser que minha agenda não ajude muito. Mas olha só, tá aqui, ó. E aqui no link ele fala um pouquinho mais sobre o fichamento, sobre as características, os tipos de fichamento, para que ele serve, né? E ele fala sobre a questão da citação, que, como eu já expliquei, é um dos temas do nosso fórum. E se você não entendeu muito bem, vai lá no fórum, pergunta, que a gente retoma, tá? Então, aqui, essa bibliografia do Mundo Educação, ele dá o passo a passo de como você fazer um fichamento, que é bem legal para aqueles que estão começando, né? A gente poder entender bem quais são as opções. E tem até aqui uma videoaula bem legal para aqueles que quiserem. Ah, não entendi muito bem. Dá para assistir uma videoaula aqui. Olha você sendo tutor do seu próprio conhecimento. O curso aqui é EAD, então não somos nós que explicamos todo o conteúdo, é você quem dá uma lida, estuda o conteúdo e nos momentos a gente faz intervenção para tirar dúvidas. Ai, mas eu li e fiquei com dúvidas. Me manda um correio tech ou me manda um chat aqui no próprio Teams que eu posso tirar as dúvidas. Ou ainda, como eu disse, lá no fórum. Ah, queremos que você abra uma videoaula e explique sim, passo a passo. Aí a gente faz, né? Essa abertura e esse passo a passo. Fala um pouquinho sobre a ABNT, então é bem legal, né? Esse link para o Mundo da Educação que está aqui na atividade. Depois, né, a ideia dessa proposta é que a gente possa treinar um fichamento. Então, vocês já viram aqui a explicação do que é, e aí a ideia era treinar um fichamento. Rose, mas o material ele deu um template. Gente, esse template era para você treinar fichamentos para você. Quer fazer fichamentos daqui em diante? O curso ele te deu aqui um exemplo de fichamento bem simples para que você pudesse fazer e você poderia usar esse fichamento na proposta da atividade. Mas a atividade não está pedindo para você postar esse fichamento para mim no formato Word, PDF, nada disso. Olha aí a leitura e a interpretação, tá? Vamos continuar. Então, ele te deu um template para você saber que há vários modelos de fichamento, você pode usar esse aqui. Muito bem. Vamos ler ao pé da letra, porque muita gente me perguntou sobre o que era para fazer nessa atividade. Você pode desenvolver essa atividade utilizando vários formatos. Escolha um deles, entregue para o seu professor mediador. Veja as possibilidades, os formatos que são válidos para você postar aqui. Você pode fazer um vídeo no Instagram, você pode fazer um vídeo no TikTok, né? Você pode criar uma publicação para o Instagram. Você pode. E lembrando, Instagram não é só vídeo, é exato, tá? Então você pode criar uma publicação para o Instagram que utilize como base o fichamento. Ah, então eu posso fazer um post. Será que o post é a melhor publicação para o Instagram para falar de fichamento? Se você me disser que sim e fizer um post perfeito com tudo, mas o gênero multimodal post, ele não é aquele em que a gente põe poucas informações? Ah, então o story.
O gênero multimodal story também não é aquele em que a gente faz algo bem rápido, com imagens, poucas palavras, porque ele é extremamente dinâmico? Será que esse é o melhor gênero? Falamos sobre isso na nossa agenda 2, né? Que na hora de me propor a escrever um gênero, eu preciso pensar qual é o mais adequado para minha proposta. Então, será que para um fichamento, que são várias informações, o post, o story são as melhores opções? Ou um vídeo, né, seria a melhor opção, porque daí eu consigo colocar um passo a passo, falar um pouquinho mais, eu consigo compartilhar uma tela, eu consigo... que mais, né? O próprio TikTok. O TikTok é um vídeo rápido, sim. Perdão. Mesmo assim, existem TikToks de 60 segundos, existem TikToks maiores hoje em dia, de 2 minutos, 3 minutos. Então, e eu consigo, pelo TikTok, colocar um plano de fundo no meu vídeo e colocar o meu texto, mostrar algumas coisas. Ai, Rose, eu não sou bom em edição. Mas no caso do Instagram e do TikTok, eles são muito auto-intuitivos. Então, você não precisa dominar a edição de texto muitas vezes, tá? Aqui a agenda traz até um videozinho em que a autora do vídeo ela mostra passo a passo de como gravar um vídeo super auto-intuitivo no TikTok ou no Instagram. Aqui, na verdade, ela fala do Instagram, né? Um pouquinho mais, tá? Então, para quem nunca gravou um vídeo desse tipo, assiste aqui o vídeo dela, porque ela mostra o passo a passo. Eu confesso que eu poderia também ensinar para vocês e sugerir para vocês 2 outros formatos para quem não entende muito de edição de texto. A gente tem o CapCut, que você pode usar o próprio celular para fazer. Então, você baixa seu material e vai editando pelo celular. Ele é muito tranquilo, você consegue gravar você mesmo pelo celular. Então dá para fazer, mas a gente também pode usar o próprio Canva, não é? E aqui eu tenho o Canva aberto, com vários vídeos. Vejam que as minhas miniaturas lá do YouTube que eu estou postando, eu faço aqui no Canva. E o interessante é que você pode sim, vamos lá para a primeira página, né? Não tem problema, vou mostrar, né? Para vocês. Vou usar o meu aqui que já está pronto, tá? A gente tem a opção de gravar e apresentar. Olha só que legal. Então você consegue dentro do próprio Canva. O Canva tem essa opção gratuita, então você não precisa pagar para fazer isso, né? Mas você pode, olha, apresentar e gravar. No apresentar e gravar, eu vou ficar com a minha. Eu vou mostrar para vocês aqui. Porque é uma opção para quem vai fazer no desktop, né? Aí eu não indico mais para o celular, eu indico o CapCut pelo celular e o Canva pode ser pelo desktop, né? Para quem vai fazer isso no computador, né? Opa, vamos lá. Ele saiu porque ele pediu. Ele tá me pedindo para dar acesso à minha câmera. Pode pedir que eu vou. Eu deixo, pode gravar. Olha, ele pediu acesso ao meu microfone e ele pediu acesso à minha câmera. Então, deixei iniciar gravação. Olha só, já estou gravando, né? E aqui eu não coloquei a minha câmera, mas eu poderia, então apareceria o meu rostinho aqui do lado, se eu quiser dar acesso. Eu posso pausar a gravação. Ai, meu Deus, deixa eu baixar outra coisa, não consegui, né? Eu posso continuar a gravação e eu posso finalizar a gravação. E aí ele mesmo já vai fazer upload da minha gravação e você vai gerar um link. Esse link você pode postar na agenda para mim, porque quando eu clicar no seu link, ele vai me mandar direto para a sua gravação. Olha aqui, já tem um link pronto. Então você acabou de gravar um material. E para quem não entendeu, não vou gravar, né? Não vou salvar. Primeiro eu preparei o meu material. Então eu posso aqui fazer 2, 3 slides com conteúdo. Pego o meu template, né? Que a proposta me deu. Aí pego esse templatezinho aqui, coloco aqui no meu Canva bonitinho. Opa, deixa eu mudar ele de caminho para eu conseguir enxergar bem. Coloco aqui no meu Canva bonitinho.
ver se ele ainda tá mostrando. Tá. O WhatsApp tá aberto ali porque eu tava postando o link para vocês, né? Coloco aqui, monto meus slides, 2, 3 slides que seja, a partir do meu template. Depois que eu coloquei aqui meus slides, que eu mesma montei, olha, o Canva é um lugar para a gente poder criar materiais, bem legal, né? Então, coloquei aqui meu fichamento, vou montar o meu próprio slide com tudo que eu quiser, né? Citação. Montei o meu slide, ótimo, ele está preparado aqui, 3 slides. Vou de novo, para quem não acompanhou. Olha só, tá até publicado aqui minha gravação já. Apresentar e gravar. A minha gravação já está aqui, né? Eu vou descartar a minha gravação porque eu não vou usá-la, mas vamos fazer de novo. Então, entrei aqui, apresentar e gravar. Ele não excluiu minha gravação desse material. Se eu quisesse, eu poderia baixar minha própria gravação. Ela está gravada, não foi excluída, por isso que ele está me pedindo para fazer de novo. Apresentar e gravar, tem que excluir primeiro. Vamos para outro material. Isso. E eu gravo aqui mesmo no próprio estúdio. Ele gera um link para mim. Esse link, vamos lá, né? Opa. Esse link, eu venho aqui no meu EADTech e eu posto o link no material, né? E eu vou ler o link de vocês. Eu vou assistir o link de vocês. Então, a proposta da atividade é essa, tá? Não é que você me mande no PDF, não é que você me mande no Word, é que você me mande o link das informações do fichamento. Tá, mas eu vou fichar o quê? O que era para fichar? Muito bem, olha aqui. Uma boa forma de apresentar um certo conteúdo que foi assimilado é fazer fichamento. Então, você vai fichar o material que está no Mergulhando no Tema na Agenda 3. Então, aqui no Mergulhando no Tema da Agenda 3, ele já até saiu de tanto tempo que eu tô aqui, hein? O Mergulhando no Tema da Agenda 3, vamos voltar, não tem problema. Tá? Vocês estão vendo a minha tela de professor. Por isso que tá diferente da de vocês. Foi, mas eu consigo ver um material muito parecido com o de vocês, né? Olha aqui, no Mergulhando no Tema, ele tem todo o material da agenda. Então, você vai abrir a sua agenda, né? E você vai fichar esse conteúdo. Então, é muita informação para caber num post. É muita informação para caber num story. E é muita informação para caber em 3 linhas. Então, você pega esse material, transforma em material em slide, 2, 3 slides, está fichando. Então, o que foi mais importante desse conteúdo, né? E aí você apresenta isso para mim. Gente, é um seminário numa versão multimodal, que é um seminário numa versão moderna agora, né? Usando as mídias e assim por diante. Então, a Agenda 3, ele tem vários assuntos. Então, falando um pouquinho do assunto da Agenda 3, eu espero que vocês tenham compreendido bem a proposta da atividade e como fazer, e inclusive as sugestões. Lembrando ainda que para quem não entendeu como fazer isso pelo celular, né? Porque eu falei do Canva como sugestão, o Instagram, o TikTok permitem que você coloque uma tela verde atrás, mas eu estou dando como sugestão o Canva na sua versão gratuita, que é muito prática. E para quem prefere fazer pelo celular, você tem aí a opção do CapCut. Eu não consigo aqui projetar a minha tela do celular para mostrar para vocês o Canva no celular, tá? E aqui na minha câmera ele vai ficar muito pequenininho. Aliás, o Canva não, perdão, o CapCut. Mas ele tem uma versão também para desktop. É esse aqui, ó, o editor. Opa, peraí.
o CapCut. Então ele tem uma versão também para desktop, só para vocês terem uma ideia, ó, ele está aqui para mim, né, como editor de vídeo, mas para vocês, se você gosta, se você sabe fazer essa edição, ele tem essa versão para também, mas você pode usar no próprio celular. Então ele tem uma versão como aplicativo e ele é muito fácil de fazer como aplicativo. Se vocês forem usar em outras situações para outras aulas, eu indico, tá? Então vejam algumas opções para você postar a atividade aí dessa agenda. Em relação ao conteúdo específico da agenda, né? Então, o conteúdo vai falar sobre coesão e coerência, as duas características importantíssimas. De novo, aqui eu vou repassar os temas da agenda. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação a um assunto e vocês quiserem que a gente marque uma videoaula só para explicar esse assunto, conversem comigo lá no fórum. Lá no fórum, tem pouca gente que postou, vai lá, tá? E aí ele vai falar sobre coesão e coerência, duas das características importantíssimas para o texto, como fazer isso, né? Quais são as características de como fazer coesão e de como construir coerência no seu texto. Ele vai, inclusive, dar alguns exemplos dos elementos mais comuns que a gente pode usar. Lembrando que a coesão, ela é a proposta da organização do seu texto, né? De como o seu texto ficar conectado, as partes ficarem conectadas. Então, um texto coeso, ele também evita que o seu texto fique repetitivo, que o seu texto fique redundante, que o seu texto não esteja bem amarrado. Coesão tem muito a ver com amarração, mas não dá para amarrar de qualquer jeito, né? Não dá para fazer de qualquer jeito. Então é importante que você conheça as possibilidades de como fazer isso e que você preste atenção se as partes do seu texto estão bem amarradas. A agenda vai falar também sobre pontuação. Inclusive, o nosso desafio de hoje é sobre pontuação. Vou mostrar um desafio bem legal para ver se vocês vão conseguir responder. E como estou com pouquíssimas pessoas aqui, eu não vou mostrar a resposta. Isso mesmo. Eu vou mostrar o desafio e eu vou dar alguns dias mais com o fórum aberto, para que o fórum a gente consegue conversar. E eu vou colocar a resposta do desafio lá no fórum. Não vou dar a resposta aqui nessa videoaula, tá? Mas a agenda vai falar um pouquinho também sobre a importância da pontuação e o quanto a pontuação amarra o texto, né? Ela conecta as partes, ela finaliza. Olha, é aqui que termina a minha oração, aqui que termina esse assunto. Agora eu vou mudar de parágrafo. Olha, aqui essa frase tem que ser lida como pergunta. Olha, aqui essa frase está entrecortada. Então a pontuação ela é muito importante para a amarração do texto e para a manutenção do sentido, é claro. Ele mostra um pouquinho da pontuação, lembrando que aqui um detalhe para vírgula, né? Que é sempre uma dúvida. Meu desafio tem a ver com isso, tá? A agenda também fala sobre intertexto, troca, texto, vários tipos de texto. Então, o fato de que os textos, eles conversam entre si e que um texto sempre cita outro. Há um poeta que diz que nós somos o resultado de tudo que nós lemos, de todas as pessoas com as quais a gente conversou, de todos os filmes que a gente assistiu. Porque a nossa vida, ela é muito intertextual. Eu estou falando com vocês agora e citando um outro autor, e citando um filme que eu assisti, citando uma música que eu ouvi. Então, os textos se conectam, né? Isso é intertextualidade, nós estamos na era da comunicação intertextual. Vou dar um exemplo muito prático para vocês. Por que o novo filme do Homem-Aranha fez tanto sucesso, né? Eu não ia mostrar isso aqui. Por que o novo filme, o último filme do Homem-Aranha, ele fez tanto sucesso? Consegue imaginar? Ele fez tanto sucesso, o último, porque a gente tem um intertexto muito interessante. Como assim, professora? Ué, a gente tem aí uma conversa do filme com outros Homens-Aranha. A gente tem uma conversa desse com um Homem-Aranha que aconteceu lá. Eu nem me lembro direito o ano, anos 2000.
o primeiro, que é da minha geração, o primeiro Homem-Aranha, não é? Então, quando você assistiu esse filme e você compreendeu as referências, né? Você vê esse Homem-Aranha aqui do meio, eu não quero dar spoiler para quem não assistiu. Tem uma cena completamente de intertexto, que ele vive uma situação no novo filme que aparece lá no filme dele. Se você assistiu o filme dele, você fala, gente, que lindo, que nossa, isso é intertexto. Os textos conversando entre si e você pegando as referências, né? Então, esse foi um filme que fez muito sucesso pela quantidade de referências intertextuais. Houve aqueles que reconheceram memes da internet, falaram, olha, essa cena do filme é um meme. Houve aqueles que assistiram os filmes anteriores, ou outros filmes da própria Marvel, né? Em que o filme faz referência. Então, esse é um exemplo muito moderno de intertextualidade e de uma intertextualidade muito bem sucedida, né? Porque quem gosta do Homem-Aranha e quem gosta de filmes da Marvel e etc., assistiu esse filme e teve uma explosão de referências. Então, ele foi muito bem, fez isso de uma forma muito assertiva, né? Deu certo, tá? Mas aqui o material ele traz até a Canção do Exílio, que é um poema famoso, né, do Gonçalves Dias, um autor, um poeta brasileiro, do romantismo brasileiro, e que tem a intertextualidade com outros textos famosos, como o próprio hino nacional. Então a gente tem lá nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. E olha a poesia, né? Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Não é legal? Fica aí a pergunta: qual veio primeiro? Será que foi o hino nacional? Será que foi a Canção do Exílio? Dá uma pesquisada aí. Acho que a resposta está no material, né? Se você ler o material, você tem essa resposta também. Mas a gente tem muita intertextualidade o tempo todo, como eu disse. Nós estamos na era da comunicação intertextual. E o material vai falar um pouquinho também sobre duas coisas muito importantes, né, na redação técnica e que são exemplos de intertextualidade: a paráfrase e a citação. Então, quando eu estou escrevendo um texto e eu cito um outro, né? Tá difícil estudar, professora. Nossa, como tá complicado fazer o curso. Eu trabalho muito. E aí eu, no meio da aula, jogo mas a educação muda o mundo, como diria Paulo Freire. A educação muda o mundo não é uma frase minha, né? É uma citação. Nesse caso, é mais uma paráfrase, né? Porque a diferença entre as duas a citação, eu pego a frase ao pé da letra do autor e cito quem disse, né? Então, se eu dissesse, a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas mudam o mundo. Agora eu tenho uma citação. É a frase ao pé da letra do Paulo Freire. Mas se eu dissesse com as minhas próprias palavras, você precisa entender que as pessoas são modificadas pela educação. E por isso o mundo automaticamente vai mudar, não é o que diz Paulo Freire? Veja, eu agora falei com as minhas palavras a frase dele. Aí eu não tenho citação, eu tenho paráfrase, né? Nosso desafio hoje lá no fórum tem a ver com citação e paráfrase. E ele vai falar também sobre hipertexto, uma característica muito importante do gênero multimodal, né? Que são esses gêneros fluidos, esse gênero que trabalha com vários tipos de semiose, ouvir, escutar, ouvir, ver, interagir, falar, sentir. Então, são várias semioses, vários sentidos sendo aguçados ao mesmo tempo, né? Esse é o gênero multissemiótico. E hoje a gente tem aí no hipertexto a ideia de que eu escolho o meu caminho de estudo. Gente, não quer maior intertexto do que a própria modalidade que vocês estão aprendendo? Você escolhe se primeiro você vai para o fórum, se primeiro você vai ler agenda, se você quer ir direto para o fichamento, se você quer... Não é? Aqui, quando a gente tem... Vamos lá, no início... Quando você tem isso aqui, esse perfil aqui do lado, isso aqui é um hipertexto, né? Onde eu vou primeiro, o que eu quero
ler, em que ordem. Isso aqui, o você poder escolher a ordem e quais fazer e tal, é um grande hipertexto. Então, é essa possibilidade de que a informática permitiu, né? De que eu tenha várias opções. Hoje você chega para comer um lanche e você tem o autoatendimento em que você pode escolher o que você quer, né? E o pedido está feito. Maravilha. Você tem um iFood em que você pode escolher, volta, vai. Você tem um Uber. Então, a gente também tem muitas opções de hipertexto em que o interlocutor ele pode ter diversos caminhos, ele escolhe quais são os seus caminhos, né? Eu acho que a grande palavra aqui para explicar isso é linearidade. Eu não estou preso a uma linearidade, eu não sou obrigado a ler 1, 2, 3 e 4 nessa ordem, eu posso escolher qual é o meu caminho, e aí a gente tem hipertextualidade muito presente no nosso dia a dia, e assim por diante, tá? Aí a gente fala um pouquinho de resenha e resumo, já que a ideia é que vocês façam resenha e resumo, e de fichamento. Como eu disse, você tem outro caminho aí para aprenderem um pouquinho mais sobre fichamento. Perfeito. É esse conteúdo que você vai fichar, que você vai resumir. Vocês concordam que eu acabei de fazer um fichamento? Um resumo? Exatamente. Agora, o que você acha que é mais importante trazer e explicar é o seu caminho, é o seu fichamento, é o seu resumo, tá? Bem, para fechar essa aula, eu trouxe para vocês um breve desafio que está relacionado à pontuação. Isso porque eu sei que muita gente vê a pontuação como pausa. Eu vou pontuar. Opa, não vá. Vou até parar aqui. Ele tá como vídeo, não pode. Né? Não. Eu não quero dar a resposta. Tudo bem. E muita gente vê o sinal de pontuação como pausa. Eu pontuo para dar uma pausa. Eu ia mostrar a resposta aqui, então eu coloquei como vídeo e agora eu não quero mais que seja como vídeo. E não é isso, né? A pontuação ela serve para manutenção do sentido, muito mais do que apenas para pausar algo. Então, aqui eu tenho. É que eu não queria que ele aparecesse a última tela, mas eu queria que ficasse grande. Olha, eu pensando em como eu vou fazer para não mostrar a resposta e deixar grande. Vai ficar só assim. Porque eu não vou dar a resposta desse desafio, tá? Opa, aqui tem um ponto final, então a gente vai desconsiderar isso. A frase é essa. Vou deixar pequenininho assim mesmo, porque senão o vídeo vai entrar na resposta, eu não quero que vocês vejam. Olha só. Maria toma banho porque sua mãe, disse ela, traga a toalha. Qual é o desafio? Aqui a gente tem um trecho. Eu quero que esse trecho tenha sentido e ele terá sentido. E para isso, você deve colocar 3 sinais de pontuação. Pode ser o que você quiser. Pode ser vírgula, pode ser travessão, pode ser ponto de exclamação, ponto final, pode ser. Ignorem que já há um ponto final aqui, então esse ponto final você não pode mexer. E você não pode mudar nenhuma palavra. Então você não pode, ao invés de porquê junto, eu posso colocar um porquê separado? Não. Tá? Então, com mais 3 sinais de pontuação, a gente tem. Eu queria colocar grande aqui na tela, mas eu não quero que apareça a resposta. Então, eu não vou fazer isso. Já sei, pera. Para dar tempo. Já não deu, hein? Já fiz coisa errada aqui. Se você olhou rápido, não pause esse vídeo. Não pause esse vídeo, é uma forma de pausá-lo. Só para dar tempo, que se ele passar, eu volto. Não pause esse vídeo. É bom que se você assistiu a minha aula inteira, até o final, você vai me ouvir falando não pause o vídeo. Se você não assistiu a videoaula inteira, você não vai chegar nesse ponto, né? Então vamos lá.
tá? É que eu quero que ele fique grande para vocês poderem ler a frase toda. E só porque eu falei, a minha internet resolveu parar. Então, vocês viram a frase e vocês entenderam o desafio. A ideia é, você vai ler aquela frase, essa aqui. Haha. Maria toma banho porque sua mãe, disse ela, traga a toalha. Você vai ler essa frase e você precisa pontuar essa frase com 3 sinais de pontuação. 3 sinais de pontuação. E essa frase, ela vai ter sentido. A ideia aqui da videoaula, né, era que eu ia dar um tempinho para vocês e depois eu ia dar a resposta. Não vou dar a resposta aqui. Tchararã. Como será que vai ser? Lá no fórum, eu vou colocar qual é a resposta do nosso desafio da aula. E eu espero que vocês possam ir lá. E eu espero que vocês possam responder, não é? E que vocês acertem, principalmente. Que vocês acertem. Tudo bem? Bem, gente, eu quero agradecer. Não vou abrir para perguntas, porque eu vi que a gente tem aí as pessoas presentes sem o áudio, né? Por isso que eu não estou abrindo para perguntas. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu fico à disposição. Eu vou deixar o link dessa aula gravado, vou postar no YouTube para depois poder disponibilizar para vocês. E eu encontro vocês lá no fórum daqui a pouco. Obrigada, Giovana. Obrigada, Rodrigo, que entrou. Obrigado para o Michael, para a Heloísa, para o Adilson, para todos que entraram na aula. Grande beijo e a gente se vê no fórum. Até mais.